né? Tem sido o tema da nossa série. E o tema que ficou na noite passada foi sobre o que Jesus ele espera de nós, né? Como aprendizes dele. E nessa noite o nosso tema é sobre maturidade. O que Jesus espera de nós nesse aspecto da maturidade. E a Bíblia, em diversos textos, ela vai trabalhar um assunto muito interessante, o aperfeiçoar de Cristo em nós. A Bíblia, em diversos textos, ela vai trazer, olha, que Jesus, Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele nos criou para ser. E sabe o que Jesus nos criou para ser? A imagem e semelhança dEle. Jesus nos criou para refletir Ele através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, através do nosso viver. Jesus não nos chamou apenas para sermos salvos. Sabe, quando Jesus ele vem à terra como homem, ele morre, ele ressuscita por nós. Jesus não apenas, ele paga a nossa dívida na cruz do Calvário. Jesus, ele não só nos dá acesso à salvação. Jesus não só nos reconecta com o Pai. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos separados. E que Jesus, ele vem para ser a ponte entre nós e Deus. E Jesus é como se ele pegasse na mão de Deus e ele pegasse na nossa mão. E ele é essa ponte que nos conecta ao Pai. Sabe, mas Jesus ele não veio apenas para nos salvar. Jesus não veio apenas para pagar a nossa conta. Jesus não veio apenas para nos tornar filhos amados de Deus. Jesus veio também para que nós tivéssemos vida e tivéssemos uma vida abundante. Mas Jesus também veio para resgatar aquilo que havia sido perdido lá no início. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Sabe, mas quando Adão e Eva, movidos pela independência, eles comem daquele fruto, algo acontece. O espírito do homem morre. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos corpo. Nós temos esse corpo, que é aquilo que nós usamos aqui para tocar nas coisas. Que nós temos uma alma, que é a sede das nossas emoções. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós temos um espírito, que é aquilo que se conecta com o Pai. Que é aquilo que se conecta com o sobrenatural. E quando Adão e Eva, eles pecam, é como se o espírito do homem morresse. E quando Jesus vem, algo acontece. Antes de Jesus subir para os céus, Ele fala, olha, eu estou indo. Mas eu vou deixar aqui nessa terra o Espírito Santo para habitar dentro de vocês. Todo aquele que aceitar o Senhor como, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, Ele vai vir habitar dentro do nosso espírito. E o nosso espírito que estava morto, que estava caído, vai receber o próprio Deus. E Deus é vida. Então sabe o que acontece quando nós invocamos o Senhor e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? O nosso espírito é vivificado. Porque o Espírito Santo ele é o próprio Deus e Deus é vida. Então quando nós reconhecemos Jesus, nós não apenas somos salvos, nós não apenas deixamos de ser criação de Deus, como nos tornamos filhos de Deus, como outra coisa acontece. Agora nós passamos a carregar o próprio Deus habitando dentro de nós. E o nosso espírito que estava morto, afastado, ele é vivificado. É como se ele também ressuscitasse. E quando Deus cria o homem, corpo, alma, espírito. Deus cria o espírito para ser o que se conecta com Deus. Então o estilo de vida que Deus nos criou para ter foi uma vida dirigida pelo Espírito. Deus não nos criou para termos a nossa vida dirigida por aquilo que nós sentimos no nosso corpo ou nós sentimos nas nossas emoções. Deus nos criou com um espírito que se conecta com o Pai e recebe as direções diretamente dele de como viver, o que escolher e o que fazer. Sabe, Deus não criou o homem e abandonou ele na terra, se vira e vive de qualquer jeito. Não, Deus criou o Espírito no homem para se conectar com o Pai e receber diretamente do Pai toda a direção para conduzir e viver. Mas sabe o que acontece? Quando Adão e Eva pecam e todo aquele processo que nós conversamos acontece, o ser humano passa a ter que fazer o quê? Improvisar. O espírito dele agora estava morto.
E agora o ser humano, o Adão e Eva, ao invés de serem dirigidos pelo Espírito de Deus, ao invés deles receberem a direção de Deus no espírito deles, agora eles têm que arrumar uma forma de direcionar a vida deles. E agora eles não mais vivem uma vida recebendo a orientação do alto e vivendo conforme a direção de Deus. Eles começam a viver a sua vida sendo dirigida por aquilo que eles estão pensando, por aquilo que eles estão sentindo, por aquilo que eles têm vontade. E acaba na bagunça que nós vivemos hoje. Nós pegamos uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade egoísta e com todos os problemas sociais que encontram. Mas sabe por que nós nos encontramos nessa situação? Porque o homem não foi feito para ser independente. O homem não foi feito para governar a sua vida e ter a sua vida direcionada pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Deus nos criou com um espírito que se conecta com Ele e recebe dele toda a orientação para viver e dirigir as suas decisões. Quando nós começamos a viver uma vida independente, nós começamos a viver uma vida muito dura e difícil de ser vivida. O nosso fardo começa a ficar pesado e começa a ficar tão difícil, porque nós esquecemos que nós temos um Deus que tudo sabe, que conhece o passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós começamos a querer fazer as coisas na força do nosso braço. Mas quando Jesus vem, Ele paga a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele nos dá acesso à salvação. Ele nos dá acesso a nós nos tornarmos filhos de Deus. Como Ele deixa o Espírito Santo para habitar no nosso espírito, para que o nosso espírito seja vivificado. E agora você não é mais um carro sem direção. Você não é mais um carro você não é mais uma pessoa que tem que improvisar, dirigindo a sua vida e tomando as suas decisões baseado naquilo que você sente. Agora, o seu espírito é vivo e possui o próprio Deus habitando dentro dele. Então agora você tem a direção novamente. Agora você não precisa mais ser independente. Você pode voltar a depender do Senhor. Quando nós voltamos para a centralidade daquilo que Deus fez, quando nós voltamos a viver uma vida direcionada pelo Senhor, o nosso fardo ele se torna leve e suave. Quando nós passamos a viver uma vida dirigida por Deus, nós vamos adquirindo maturidade. Eu queria ler com vocês um texto que está em Romanos capítulo 8. Se você puder abrir, os meninos vão colocar aqui para a gente. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Vai dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Laís, mas por que você deu essa introdução e agora a gente vem para cá? Eu espero que a gente consiga ter essa troca aqui essa noite. Esse texto, quando ele começa lá no versículo 14, dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente viver como escravo, mas receber o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Nós vamos ler em todo o Novo Testamento que nós somos salvos pela graça.
Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos porque nós merecemos, porque nós somos bonitos demais, santos demais, maravilhosos demais. A palavra de Deus vai trazer para nós repetidas vezes que nós somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou, porque mesmo a gente não sendo merecedor, Ele escolheu pagar a nossa dívida, morrer e ressuscitar por nós. E eu quero te dizer que não há nada que você faça ou deixe de fazer que irá alterar o amor do Senhor por você. O que te dá acesso à salvação não é o seu esforço. O que te dá acesso à salvação foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos bebês na fé. Um certo dia, lá em João capítulo 3, se você puder abrir. João capítulo 3, a partir do versículo 1, os meninos vão colocar para a gente. Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Por que eu trouxe esse texto aqui para vocês? A palavra de Deus, ela diz que quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Nós somos alcançados por essa graça que independe do nosso merecimento. E a partir desse momento nós nascemos de novo. Quando alguém nasce, ele é o quê? Adulto? Não. Quando alguém nasce, ele é um bebê, correto? Alguém já viu um adulto ou um adolescente nascendo? Eu nunca vi. Quando um bebê, quando nasce ali na cintura, ele se torna um bebê. Ele é um bebezinho, ele é um filhinho. E da mesma forma é conosco. Jesus, ele diz: olha, para alguém entrar no reino, ele precisa nascer de novo. Quem nasce de novo é um bebê, ele é um filhinho. E Jesus não traz essa referência aqui à toa. Jesus não precisava ter comparado a um nascimento. E muitas vezes eu li esse texto aqui de Nicodemos e eu achava: gente, mas Nicodemos é muito burro. É óbvio que Jesus está falando de uma parábola. Aí ele pergunta sobre voltar no ventre da mãe, nascer de novo, né? E muitas vezes eu cheguei a pensar que a dúvida de Nicodemos era literal. Até que eu percebi que Nicodemos, ele era mestre da lei. Se fosse nos dias de hoje, Nicodemos, ele seria um professor numa universidade de teologia. Nicodemos não era uma pessoa leiga, Nicodemos não era uma pessoa ali com baixo estudo, não. Ele era um mestre da lei, ele era um professor de teologia, vamos dizer assim. Ele conhecia muito da lei. E naquela época eles falavam por parábolas. Então, da mesma forma que Jesus, ele usou aqui um exemplo para falar o que ele queria falar, Nicodemos não é burro. Nicodemos, entendendo a referência que Jesus está fazendo, ele fala: Jesus, mas como assim? Eu vou precisar entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O seguinte: Jesus, espera aí. Você está dizendo que eu preciso virar um bebê? Eu preciso abandonar, abrir mão de tudo que eu acho que eu sei, de tudo que eu entendi, de todo o conhecimento, de toda a maturidade que eu adquiri e começar do zero?
Como assim, Jesus? Eu já sei tanto da lei, eu já aprendi tanto sobre Deus, eu já aprendi tanto sobre as leis de Moisés, eu já aprendi tanto na sinagoga, e agora o Senhor quer que eu vire um bebê? Um bebê, ele não tem conhecimento. Um bebê, ele nem entende o que ele ouve ainda. Um bebê, ele não sabe falar, ele não sabe conversar. Um bebê, ele não tem como adquirir conhecimento ali na hora que ele nasce. E o que Jesus está falando é que, olha, você precisa nascer de novo. E quando se nasce de novo, você sai um bebê. Você não entende o que está sendo falado. Você não sabe conversar. Você não tem conhecimento nenhum. Se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você acha que sabe. De tudo aquilo que você acha que entende muito bem. E entender que agora é um novo caminho. Eu não sou mais uma palavra escrita. Eu sou o Cristo encarnado. E agora não é sobre lei, é sobre a vida que eu gero. Jesus, ele fala que nós temos que nascer de novo. Quando nós passamos a servir a Jesus, nós temos que entender que Jesus é vida. Temos que entender que não tem como nós compreendermos os projetos de Deus para nós, com base na nossa racionalidade, com base no conhecimento que nós adquirimos na escola, na faculdade, nas nossas experiências naturais. Quando nós passamos a servir a Jesus, é como se um botão de reset fosse acionado e vai ser tudo novo. Sabe, tudo aquilo que você acha que você sabe demais, que você aprendeu demais, isso não serve. Isso vai sim agregar com aquilo que Deus quer te ensinar, mas é preciso que a gente desça para uma posição onde a gente entende: Jesus, eu preciso conhecer o Cristo revelado. Eu não quero mais saber de um Cristo que eu ouvia falar, agora eu preciso saber do Cristo que é vivo e que mora dentro de mim. Nós nascemos e nós somos um bebê. Mas a palavra de Deus, ela fala que Ele não quer que nós continuemos sendo bebê. Bebê é o estado daquele que aceitou Jesus ali e é novo na fé. E como um bebê precisa ser educado, como um bebê precisa ser alimentado para crescer, quando nós aceitamos a Jesus e passamos a ser habitados pelo Senhor, nós também precisamos ser cuidados, nós precisamos ser alimentados, nós precisamos estudar para que nós possamos desenvolver maturidade. A maturidade, ela é geralmente na vida natural, ela é adquirida com o tempo e com a experiência. E nesse texto que a gente tinha lido anteriormente, em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele vai começar dizendo que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho. Quem é que chama o pai, geralmente? Eu chamo meu pai de papai ainda, apesar da minha idade. Mas geralmente a criança tem esse hábito de papai, de paizinho. E o versículo 16 vai dizer: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A convicção que você tem no seu coração de que você é filho de Deus, filha amada de Deus, não é pelo seu esforço, é uma ação do Espírito, é uma ação de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que testifica no seu espírito que você é filhinha, que você é filhinho amado do Senhor. É uma ação do Espírito que independe de você. Mas quando a gente pega esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele vai dizer, que o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. No versículo 17 vai dizer: e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Esse texto, ele traz a palavra filhos várias vezes, mas existe uma diferença aqui muito grande. Quando a gente pega filhos aqui no versículo 16, depois a gente vai pegar filhos novamente no versículo 18, no versículo 19, e a gente vai olhar no original, em grego, no versículo 16, filhos aqui quer dizer teknon, e teknon quer dizer filhinhos, bebês.
No grego existem muitas palavras que não tem aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, quando foi feita a tradução. E eles usam às vezes a mesma expressão. Mas no original, nesse versículo 16, se refere a filhos, bebês, criancinha, que tem pouco conhecimento, um recém-nascido. Só que mais na frente vai dizer que há uma ardente expectativa da criação para a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós vamos no versículo 19 de Romanos capítulo 8, e nós vamos olhar no grego, sabe o que significa filhos de Deus aqui? Uivós, que quer dizer filhos maduros. E aí você vai falar, Laís, mas no mesmo texto a gente tem o recém-nascido, o bebê, o filhinho, e a gente vai ter aqui também o filho maduro. E aqui vai dizer que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Por que existe essa diferença? Existe algo muito interessante aqui. O que existe de diferença aqui do filhinho para o filho maduro está no versículo 17 e 18. Sabe o que diz, se os meninos puderem colocar aqui? Romanos capítulo 8. Versículo 17 diz assim: E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que nós temos na transição do filhinho para os filhos maduros aqui? O que o texto diz sobre os sofrimentos? É incrível como no versículo anterior ele está falando dos filhinhos. Olha, vocês, o Espírito de Deus testifica no seu espírito que vocês são filhinhos, que vocês são bebês, vocês nasceram de novo. E deixa eu te falar, para um bebê nascer, quem faz esforço é a mãe. É a mãe que sente a contração. É a mãe, se a mãe não se alimentar corretamente, se a mãe não cuidar da gravidez, e se a mãe não der à luz, o filho não nasce. Para nós sermos salvos, nós como bebês não temos que ter dores de parto. Nós como bebês não somos quem cuidamos de nós mesmos, quem alimentamos nós mesmos. Para nós nascermos de novo e nascermos como bebê, não tem esforço nosso. O nosso único serviço, a nossa única responsabilidade é invocar o nome do Senhor, é reconhecer quem Jesus é. Você não tem que fazer esforço nenhum para se tornar filhinho, para se tornar filhinho amado do Senhor. O bebê que acabou de nascer de novo não demanda sofrimento seu. Isso Jesus fez, isso o Espírito Santo de Deus faz. Agora, para se tornar um filho maduro de Deus, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. E sabe o que nos torna amadurecidos? Está aqui no versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Para você se tornar filho de Deus, isso não custa sacrifício seu. Agora, para você se tornar um filho maduro de Deus, isso vai custar tudo de você. Isso vai custar você passar pelos processos. Isso vai custar você confiar e depender no Senhor. Isso vai custar você se alimentar, você buscar conhecimento. Isso vai custar você estudar as Escrituras. Isso vai custar você congregar. Isso vai custar você abdicar das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Para você deixar de ser um filhinho, para ser um filho maduro, você vai passar por sofrimento. Não existe um caminho fácil. Ser salvo é fácil. Se tornar um filho maduro de Deus não é fácil. Mas Jesus não nos chamou para ser apenas filhinhos. Jesus nos chamou para ser filhos maduros. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 44. Vai dizer o seguinte: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que estás no céu.
porque Ele faz arraiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha só essa parte inicial do 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. Volta no 44, por favor. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem. 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. Aí a gente vai entrar aqui numa contradição. Laís, mas o tempo todo a Bíblia não traz que nós somos salvos pela graça? Mas aqui Jesus está dizendo, é o próprio Jesus falando, olha, para vocês, volta lá no 44, por favor. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E aí parece haver uma contradição. Laís, mas eu sou salvo pela graça ou eu sou salvo por aquilo que eu faço? E parece que existe aqui uma contradição, mas ela não existe. Lá atrás em Romanos nós vimos que existe o filho técnicos, que é filhinho, e existe o ivós, que é o maduro. Quando nós pegamos também aqui nesse texto, esse filho de seu pai aqui, está falando do filho maduro. Então quando a gente volta no versículo 44, que diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser os filhos maduros de seu Pai que está nos céus. Para você ser salvo, você não precisa se esforçar. Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Mas para que você seja um filho maduro, você precisa amar o seu próximo. Mas também não é só o próximo que você gosta. Você precisa amar o seu inimigo. E você precisa orar por ele. Sabe o que eu estou te dizendo? Que você tem que orar e amar o seu inimigo. Mas talvez isso pareça longe. Se você gosta de política, talvez você seja revoltado com o Lula. Sabe o que estaria dizendo aqui? Para que você seja um filho maduro de Deus, você tem que ser capaz de amar o Lula e orar por ele. Para que você seja um filho maduro, você precisa chegar numa estatura onde você ama os que fazem o mal, você ama os injustos e mais do que isso, você ora por eles, você paga um preço em oração para que eles sejam salvos, para que eles sejam encontrados pelo amor do Senhor, para que o Cristo se revele a eles. Sabe, ser salvo não nos custa nada, custou tudo de Deus. Agora, para nós nos tornarmos filhos maduros de Deus, nós precisamos pagar um preço em amor. Nós precisamos pagar um preço em oração. Mas nós também precisamos passar por sofrimentos e dificuldades. Esses últimos 2 anos foram anos muito difíceis para mim. E aonde Jesus ele teve que me levar para a maturidade, eu confesso para vocês que eu não sou madura ainda. Eu estou vivendo um aperfeiçoamento do Senhor, onde eu preciso ainda amadurecer. Mas foi o momento onde eu mais passei por processos. Foram momentos onde eu mais passei por desertos. E sabe o que eu tenho aprendido nesse tempo? Que nós não temos que orar para que os processos acabem rápido. Nós não temos que orar para que Deus nos poupe dos processos. Nós temos que ver os processos como uma oportunidade de nos tornarmos filhos maduros de Deus. A sua capacidade de amar, a sua capacidade de amar quem não merece, a sua capacidade de orar, a sua capacidade de viver o verdadeiro evangelho, não vai ser moldado quando tudo te vai bem. No momento que tudo vai bem, nós temos um coração grato ao Senhor. Mas é nos momentos mais difíceis, onde nós temos que aprender a depender e confiar no Senhor. Sabe, para mim, o que é mais difícil no processo de amadurecimento? É depender do Senhor. Aqueles que estiveram comigo sempre, eu dizia isso, olha, eu sei quem Jesus é. Eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele já fez, mas eu não consigo confiar e descansar. Eu não consigo abrir mão da minha independência para depender dEle, a verdade é essa. Será que talvez assim como eu, você conheça o Senhor? Você sabe aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele pode fazer. Mas será que você não tem se recusado a viver os sofrimentos que irão te moldar como um filho maduro? Será que você tem fugido dos sofrimentos? Ou será que você tem dito, Jesus, eu não peço para o Senhor me poupar do sofrimento, mas me dê raízes profundas, me dê maturidade em meio aos meus sofrimentos, para que eu cresça e aprenda aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, isso me faz lembrar de Jesus, quando Ele vai passar pelo processo de crucificação. Quando Jesus está ali orando, algumas coisas acontecem. Ele começa a sofrer de uma forma muito intensa.
E uma primeira coisa que eu percebo, os discípulos dele, que eram para estar orando junto com ele nessa hora, estão dormindo. E muitas vezes, na hora dos nossos processos, sabe o que acontece? A gente quer que os nossos amigos, que é a nossa família, sofram junto com a gente. A gente quer que eles dividam o sofrimento com a gente, que eles resolvam os nossos problemas. Mas o seu problema, o seu sofrimento e o seu deserto é seu, não é de mais ninguém. As pessoas podem te ajudar em oração e intercessão, mas o seu processo é seu e é a sua responsabilidade passar por ele, aprendendo o que Deus quer te ensinar. E naquele momento, a primeira coisa, os discípulos dormem. Jesus está ali orando sozinho. Depois, outras coisas são relatadas, como Jesus, ele começa a sofrer tanto dentro dele emocionalmente, que ele começa a suar sangue. Existe um processo natural, onde os vasos sanguíneos são dilatados. E dependendo do nível de sofrimento emocional, a pessoa pode sim suar como se fosse sangue. E Jesus, ele começa a entrar num processo de sofrimento e de dor emocional. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que ele teria que enfrentar. E ele começa a sofrer. E é por isso também que ele está aqui orando. Ele pede para os discípulos ajudar ele em intercessão. Ele é deixado na mão. E ele está aqui sofrendo e vivendo o deserto dele. E vivendo o processo dele. Nem Jesus foi poupado do sofrimento. Deus poderia ter poupado Jesus disso. Jesus era o próprio Deus. Jesus não precisava sofrer, mas Deus permite que Jesus sofra. E quando Jesus está no sofrimento, ele está ali orando. Existe algo também que me chama a atenção. Jesus fala, olha, está doendo muito, está muito difícil. Deus, e se possível, afasta de mim essa dor. Afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Primeira coisa, na hora do processo, ele chama os intercessores, mas ele é deixado na mão. Ele está sentindo a dor e o próprio Deus. Jesus, até o momento, ele era o único filho. Sabe, Jesus, como único filho, é deixado por Deus para sofrer. E muitas vezes nós nos sentimos injustiçados do porquê Deus nos permite passar por sofrimentos, porque Deus nos permite passar por dor. Eu quero te dizer, Jesus era perfeito, Jesus era o próprio Deus, e mesmo sendo Deus, ele não foi poupado da dor dos processos. Se Jesus não foi poupado da dor do processo, minha amiga, e olha que ele era o filhinho preferido, sinto te dizer que possivelmente você também não será. Mas Deus, ele não deseja nos livrar da dor do processo. Mas Jesus, ele nos fortalece e nos renova para enfrentar esses processos. Sabe? E Jesus, tendo revelação disso, ele fala, Jesus, eu não quero passar por essa dor. Jesus, me livra do cálice. Sabe, a minha vontade é que eu não vá para o cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus, ele sofre tudo que ele sofreu. E ele vai para o cálice. Ele não é poupado disso, mas Deus dá capacidade para ele para suportar. E no caminho antes de ser crucificado, Jesus é encontrado por Judas, que ainda dá um beijo nele. Nesse momento aqui, o amor de Jesus foi testado. Jesus sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim, ele não chega para Judas para tirar satisfação, para discutir, para confrontar. Jesus poderia virar e falar assim, Judas, vamos pôr aqui a lana, mas eu te amei, eu caminhei com você, eu dividi com você, eu te abençoei, eu te pus para andar junto comigo, para ser o meu aprendiz, para ser o meu discípulo, e agora você vai me trair pelo quê? Jesus poderia ter confrontado Judas, Jesus poderia ter descascado com Judas, Deus poderia ter declarado a morte de Judas, e Judas cairia morto ali. Mas Jesus, ele não mata Judas. Jesus não confronta Judas. Jesus não fica batendo boca com Judas. Judas dá um beijo ali da traição. E mesmo nesse momento, Jesus se move em amor com ele. Jesus não vai te livrar da dor do processo. Jesus não vai te livrar do sofrimento. Mas ele estará com você, te dando força e sabedoria para lidar com o processo. O sofrimento dessa terra está produzindo para nós um eterno peso de glória, muito mais glorioso do que aquilo que nós podemos ver. Sabe, o que nós vimos aqui nessa terra é passageiro, mas aquilo que nós vivemos em Deus é eterno. Sabe, todas as tribulações e dificuldades que nós vivemos, elas não são a falta da graça do Senhor sobre nós. Os problemas que você vive não é a falta do amor de Deus sobre você. Os problemas que você vive são oportunidades para o seu amadurecimento, para a sua transformação, mas também para a manifestação do poder, do cuidado, do amor e do milagre do Senhor.
Só existe milagre em ambiente que tem problema. Se está tudo bom, não precisa de milagre. Muitas vezes nós queremos viver uma vida onde Deus se manifesta, onde Deus manifesta o poder dele. Nós queremos ver Jesus agindo em nós, como ele agiu aqui na Bíblia. Só que nós estamos dispostos a viver os momentos que foram vividos aqui? Não existe milagre se não houver problema. Para ter milagre precisa haver uma necessidade. Se você não aceita passar por necessidade, você não vai poder ver a glória de Deus, o milagre de Deus se manifestando. Sabe como que você vai andar sobre as águas se você não pisar correndo o risco de afogar? Como que você vai ser curado de uma cegueira se você não tiver cego? Como que um coxo vai passar a andar se ele não for coxo? Como que o seu problema vai ser resolvido se não existir um problema? O problema precede o milagre. O sofrimento precede a maturidade. A transição, a diferença de um filhinho, de um recém-nascido que está salvo, mas acabou de nascer de novo, para um filho maduro, é que ele entende que para ele ser filhinho, Jesus já fez todo o trabalho. Mas para ele ser maduro, ele precisa se submeter aos processos que vão vir na vida dele. E os processos que ele vão viver, não necessariamente foi Deus que colocou, mas Deus estará com ele em todos esses processos. Sabe, um filhinho imaturo, a discussão dele com Deus é o porquê Deus fez isso, é o porquê Deus fez aquilo. Ele está aqui ainda preocupado com não pecar, com não errar. Quando nós nos tornamos filhos maduros, na hora dos problemas, dos sofrimentos, das dificuldades, o que nós clamamos ao Senhor não é mais poder, não é mais unção, mas é: Jesus, me dê raízes, me dê força e me ajuda a desenvolver maturidade durante a dor e o sofrimento. É: Jesus, mesmo em meio à dor, o que o Senhor quer me ensinar, como eu posso ser luz, como eu posso ser vida. O filho maduro, ele não questiona o sofrimento, mas ele busca entender o que pode ser gerado a partir do sofrimento. Um filho maduro, ele ama os seus inimigos e ele ora pelos seus inimigos. Um filho maduro, ele entende que não é ele no centro, mas é Cristo no centro. No Brasil, nós temos mais de 60 milhões de evangélicos. Eu não estou falando aqui de católicos que também são cristãos. Eu estou falando de evangélicos. E aqui a gente tem um grande problema. Nós temos, isso era em 2018, se eu não me engano, 60 milhões de evangélicos. Os números só vêm crescendo. Não faz sentido. Como que cada vez mais nós temos filhinhos no Brasil, mas a corrupção não tem diminuído, mas aí o estupro não tem diminuído, o tráfico não tem diminuído, a prostituição não tem diminuído, o divórcio não tem diminuído. Sabe por que esses índices ruins não têm abaixado? Porque nós temos um movimento no Brasil de salvação. O evangelho tem sido pregado, o evangelho tem chegado, mas quando o evangelho chega, as pessoas são salvas, elas são filhinhas, elas são bebês na fé, mas elas não estão sendo discipuladas. Elas não estão sendo discipuladas por Jesus e conforme os padrões de Jesus. Então nós temos um país sendo invadido por salvação como nunca foi, mas nós temos tido bebês sendo deixados como órfãos. Nós temos tido muitas pessoas conhecendo Jesus, conhecendo o amor transformador de Jesus, mas estão sendo abandonadas. E se nós temos filhos imaturos não geram mudanças. Quando nós lemos no versículo, põe para mim por favor, Romanos 8:19. Ele vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus. Aqui é o e vós. Ele fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos maduros de Deus que sejam revelados. Deixa eu te dizer, o filho tecnós, que não teve esforço nenhum para ser salvo, ele não pode mudar o mundo. Quem a natureza aguarda, quem a criação aguarda são os filhos maduros, porque os filhos maduros têm experiência com Jesus, os filhos maduros aprenderam com Jesus a amar os seus inimigos, a orar por eles, a suportar os processos, a suportar as dificuldades, se mantendo firmes na palavra.
Se nós tivermos um Brasil cheio de cristãos, bebês na fé, a nossa realidade vai continuar a mesma. O que nós precisamos fazer é ter uma geração no Brasil que se converte, mas que são aprendizes, que são discípulos de Jesus, que têm aprendido as Escrituras, que têm caminhado na palavra, que têm amadurecido no Evangelho. Essas pessoas podem mudar o mundo. A política vai ser mudada quando os filhos maduros de Deus entrarem lá para serem luz. A educação do Brasil vai ser mudada quando nós tivermos homens e mulheres de Deus maduros na fé para influenciar a educação. A saúde vai ser mudada quando nós tivermos filhos maduros de Deus manifestando o reino lá dentro. O presídio vai ser mudado, a realidade dos pontos de prostituição, de tráfico, eles vão ser mudados quando os filhos maduros de Deus resplandecerem a sua luz. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus. A grande questão é, cadê os filhos maduros? Sabe aonde estão os filhos que era para serem maduros? Hebreus vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vai dizer o seguinte: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe por que a realidade do Brasil não tem mudado? Porque já era para nós estarmos nos alimentando de alimento sólido, mas nós nos recusamos a viver dificuldades, nós nos recusamos a passar por desertos, nós nos recusamos a amar os nossos inimigos e a orar por eles, nós nos recusamos a nos submeter aos princípios e aos valores do reino, e nós começamos a tratar Jesus como se nós fôssemos o centro e Jesus fosse o nosso servo. E aí é sobre o que eu quero, é sobre a minha vontade. Eu creio em Jesus, mas Jesus, qual é o milagre que o Senhor vai fazer para mim? Jesus, mas o Senhor precisa me entender, mas o Senhor precisa agir na minha vida, mas Jesus, o Senhor precisa prover, mas sou eu. E aí nós continuamos tendo que nos alimentar de leitinho. Porque nós ainda estamos com a mentalidade de bebês, sabe? Tratando como se fosse sobre nós. E nós nos esquecemos que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é sobre Ele. Nós estamos aqui para viver para Ele, por Ele, através dEle. Não se trata mais sobre a minha vida, porque sobre mim Ele está cuidando. Se trata sobre a minha função no corpo. Se trata sobre a minha função no reino. Já era para nós estarmos nos alimentando de comida sólida, mas nós insistimos a nos colocar no centro, a sermos egoístas, a querer viver um evangelho que é para me abençoar, que é para me curar, que é para me transformar. Nós começamos a nos colocar como cabeça do corpo, e por isso nós temos que continuar tomando leitinho. O Brasil vai mudar quando nós entendermos que Cristo é o cabeça da igreja, que não é sobre a minha vontade, não é sobre o meu ego, é sobre o propósito de Deus para a terra, é sobre o que o Senhor planeja para nós. O Pai é nosso, é sobre nós, não é sobre mim. E eu começo a me submeter àquilo que o Senhor me diz. Eu começo a amar as pessoas. E existe uma questão que me encanta. Antes do sacrifício de Jesus, Ele nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas depois que Jesus morre e Ele vai retornar, sabe o que Jesus nos ensina? A amar as pessoas como Ele nos amou. Existe uma diferença muito grande aqui. Jesus nos chama para amar como Cristo amou. Quando Jesus vai falar como o marido deve amar a mulher, Ele não fala ame a mulher como você ama você mesmo. Ele fala assim, ama a sua esposa como eu amei a igreja. Jesus nos chama para uma nova medida de amor. E nós só vamos conseguir amar os nossos inimigos, orar por eles, renunciar às nossas vontades, às nossas crises, como colocarmos o Senhor como centro das nossas vidas. Sabe, quando nós vermos os sofrimentos e as necessidades, e ao invés de nós pedirmos, Jesus, faz passar mais rápido, ou acelera o processo, ou resolve para mim, nós falamos, Jesus, me dê raízes profundas, para passar pelo sofrimento, pela necessidade, permanecendo, cumprindo a sua palavra, vivendo a sua palavra, alicerçado nos seus princípios e nos seus valores. Você é filhinho amado do Senhor.
Mas Deus não te chamou para ser para sempre um filhinho. Ele te chama para ser um filho maduro. A natureza aguarda a nossa manifestação. Sabe, quando nós lemos mais embaixo lá em Romanos, vai dizer no capítulo 8, se não me engano, versículo 22, que a criação, que o mundo, ele está sofrendo, ele está gritando, sofrendo, porque está faltando, cadê? O mundo aguarda a nossa manifestação, eles estão sofrendo, mas aonde nós estamos? Deus só pode nos usar quando nós formos maduros. Se nós somos filhinhos na fé, na hora que as coisas vierem, nós vamos envergonhar o Senhor. No versículo 17, vai falar sobre herança. E ele fala o seguinte, Romanos 8, 17. Ele diz, e se filhos, então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Mas em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, Gálatas 4, 1, vai dizer, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Eu atuo na área de família, eu acho muito legal quando a gente vê isso. Mas é exatamente isso aqui. Eu sou herdeira do meu pai, mas eu só posso usufruir. Vamos supor que meu pai falecesse hoje e eu tivesse 15 anos de idade. Eu seria herdeira dele? Sim. Mas eu poderia pegar o dinheiro na conta e sair gastando? Não. Eu tenho que estar debaixo de alguém que vai administrar os bens. Apesar de eu ser herdeira, eu não posso eu mesma conduzir e utilizar, porque eu não tenho a capacidade e a maturidade para isso. E Gálatas já diz isso, não é o Código Civil que diz. Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer isso. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Que embora você seja herdeiro, você não pode pegar e sair gastando. Então não difere de nada, entendeu? Você é dono de tudo, mas você não pode usufruir. A palavra de Deus traz promessas para nós. A palavra de Deus vai trazer em João que Deus nos fez para fazermos obras maiores do que Jesus fez. A palavra de Deus vai trazer como Deus nos deseja usar, como o Senhor planeja fazer de nós um instrumento vivo para levar o amor, a graça e os milagres dele. Isso tudo é promessa e nós somos herdeiros de tudo isso. Mas eu quero te dizer, como diz em Gálatas, se nós somos filhos tecnós, se nós somos bebês na fé, nós somos menor de idade e nós não podemos utilizar a nossa herança. Nós só podemos usufruir das coisas que o Senhor tem para nós quando nós somos filhos maduros. O Senhor deseja te usar. O Senhor deseja te usar para ser a resposta para a nossa geração. Mas nós precisamos nos tornar filhos maduros para que o Senhor nos conduza a isso.